É aquela hora em que o eleitor espera ver o candidato real, sem efeitos especiais do marketing político. É aquela hora em que o eleitor busca avaliar como o candidato se sai diante da adversidade no momento de pressão. É aquela hora, na verdade, aquelas longas horas, que vão virar só alguns segundos num vídeo enviesado de rede social. Quem topa participar? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 1º de junho de 2022, dia em que o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, deu uma entrevista ao portal UOL em que falou sobre a participação do ex-presidente Lula nos debates eleitorais de TV de 2022. O Randolph integra o núcleo da campanha do petista e disse isto aqui. Nós não podemos cair na cilada que vai ser lançada pelo próprio Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não é desafiado por nada, para ele passa por todos os debates ausentes. Eu acho que nós podemos, da situação colocada, encontrar uma mediação, que é definir quantos debates pode vir a ter no primeiro turno. Porque se ampliando o número de debates e tendo a ausência de Jair Bolsonaro, os debates também podem se tornar um espaço para atacar aquele que é o candidato que reúne as melhores condições, inclusive de superar a tragédia que nós vivemos, que é Jair Bolsonaro. Então, vamos entender aí o contexto da declaração do Randolph. Ele fala aí numa possível cilada, num cenário em que o Lula, o líder nas pesquisas de intenção de voto, vai para um encontro frente a frente com outros candidatos em que vira alvo de todos eles. Aí o senador propõe a redução do número de debates no primeiro turno. A gente já tem uma dezena de debates marcados por diversos órgãos de imprensa. E a campanha do Lula quer reduzir esse número para 3 debates no primeiro turno, fazendo aí um pool de veículos de comunicação, uma união desses veículos para reduzir o número de encontros. É uma demanda que surge depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que não deve ir a debates no primeiro turno. Bolsonaro é pré-candidato à reeleição pelo PL e está em segundo lugar nas pesquisas. No segundo turno, vamos participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né? Eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa. Por quê? Se eu for, os 10 candidatos ali vão querer todo o tempo dar pancada em mim. Verdade. Eu não vou ter tempo de responder para eles. Vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim, depois dar pergunta para outro. Então, a gente vamos analisar isso aí, que eu acho que debate teria que ser para até pergunta pré-acertada antes, com os encarregados de fazer o debate, para não baixar o nível. Aí o Bolsonaro numa entrevista à Rádio Massa FM na terça-feira. Então, a gente está vendo aí eventos em cadeia. O presidente, que está em segundo lugar nas pesquisas, não quer participar dos debates no primeiro turno, porque diz que vai virar alvo de ataque de todos os candidatos. E o Lula quer reduzir o número de debates, porque prevê que sem o Bolsonaro, o seu principal adversário, é ele que vai virar alvo dos candidatos. E assim, a gente chega num momento de indefinição. Dá tempo de resolver, afinal esses debates estão marcados para acontecer só a partir de agosto. Fica então a expectativa sobre como vão ser esses momentos em que os candidatos ficam frente a frente. E se eles de fato vão ocorrer. A posição do Bolsonaro de não participar dos debates entre candidatos à presidência na campanha do primeiro turno veio acompanhada de uma informação interessante que apareceu ali. O fato de o presidente querer perguntas pré-acertadas, ou seja, ele quer engessar ainda mais um formato que já é bastante engessado, além de tirar um dos pontos fortes desse tipo de encontro, que é o fator surpresa ali no confronto cara a cara. É importante a gente resgatar declarações anteriores do Bolsonaro sobre os debates, porque elas ajudam a entender exatamente o que tira tanto o sono do presidente. Em novembro de 2021, ele disse isso aqui numa entrevista para a Rede TV. Eu pretendo participar de debates. Não pude participar na última, que estava em convalescença. Mas da minha parte não vai ter guerra. Eu tenho 4 anos de mandato para mostrar o que fiz. Agora, eu não posso aceitar provocação. Coisas pessoais, tá? Porque daí realmente você foge da finalidade de um bom debate. E eu espero que as televisões que porventura forem organizar os debates, que leve à risca bastante essa questão. É para falar sobre
o meu mandato, até a minha vida particular, fica à vontade, mas que não entre coisa de família, de amigos, porque vai ser algo que não vai se levar a lugar nenhum. Dá para ver que meses atrás o Bolsonaro estava falando em participar dos debates, mas mudou de opinião. Nessa entrevista de novembro de 2021 ainda, já fica um pouco mais claro o que o presidente não quer que aconteça. Não quer provocação, nas palavras dele. E essa provocação, segundo o Bolsonaro, é falar de família e amigos. Pode parecer legítimo não entrar em vida pessoal, mas a questão é que a vida pessoal do Bolsonaro está intimamente ligada à sua vida política. 3 dos seus filhos viraram políticos usando seu nome. O primogênito, o Flávio, é senador da República e teve envolvido no escândalo das rachadinhas, comprou mansão em Brasília. O amigo, Fabrício Queiroz, é apontado como operador desse esquema. Um esquema cujas investigações voltaram à estaca zero depois de uma série de decisões judiciais, mas ainda está aí sendo apurado. E os outros filhos políticos, o vereador Carlos e o deputado Eduardo, estão envolvidos em suspeitas de ataques orquestrados nas redes sociais, no chamado Gabinete do Ódio. No fim de abril, o próprio presidente da República falou do temor de ver o seu filho Carlos preso por causa do inquérito das fake news conduzido pelo Supremo. Já o Jair Renan, mais novo, não é político, mas é investigado por suspeita de tráfico de influência no governo do pai. Todos negam ilegalidades, mas o presidente não gosta de lidar com o tema. Sem perguntas pré-acertadas como ele quer, muito provavelmente o Bolsonaro teria que responder essas perguntas num debate. Nessa entrevista para a Rede TV, o Bolsonaro lembrou que participou de poucos debates em 2018, quando ele foi eleito presidente, porque estava se recuperando da facada. O Bolsonaro teve 2 encontros no primeiro turno. Num deles, ele chamou a atenção por levar uma colinha numa das mãos, em que estava escrito os pontos que ele precisava martelar. Ele tinha escrito na mão as palavras pesquisa, arma e Lula. O Lula era líder nas pesquisas, mas estava preso quando isso aconteceu, em agosto de 2018, e por isso foi proibido pela justiça de participar desse debate. O petista viria depois a ser proibido de disputar as eleições por causa das condenações na Operação Lava Jato. Condenações essas que viriam ser anuladas 3 anos depois. Em setembro, Bolsonaro levou a facada num evento de campanha em Juiz de Fora, em Minas, e não participou mais de debate. Nem no primeiro turno, nem no segundo turno, no confronto direto com o petista Fernando Haddad, que tinha substituído o Lula depois do ex-presidente ser barrado na eleição. Em 2018, portanto, o Brasil acabou votando sem que houvesse debates que confrontassem os favoritos naquela disputa presidencial. O fenômeno dos debates vem da segunda metade do século XX, com a popularização dos aparelhos de TV. Antes já havia debates em disputas eleitorais mundo afora, seja em auditórios, seja nas rádios, mas a telinha, a imagem, trouxe novos elementos para esse evento eleitoral. Um momento que ajudou a criar a aura em torno dos debates ocorreu nos Estados Unidos em 1960, quando o então candidato democrata John Kennedy foi para um debate na TV com o então candidato republicano Richard Nixon. Ali ficou claro que um candidato precisava ser competente na comunicação com o eleitor, na comunicação verbal e na comunicação não verbal. Um Kennedy bronzeado e desenvolto enfrentou um Nixon que tinha acabado de sair do hospital por causa de um problema no joelho. Um Nixon que recusou maquiagem e que suava na frente das câmeras. Quem ouviu o debate pelo rádio na época deu vitória para o Nixon. Já a imprensa destacou a importância da imagem e ali o Kennedy dava de lavada. O democrata venceu depois daquelas eleições. No Brasil, os debates de TV começaram em 1989, primeira eleição com voto direto depois de 2 décadas de ditadura militar. O então candidato Fernando Collor, do PRN, não apareceu nos encontros do primeiro turno. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Me dá uma parte, dá licença uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho esse minuto, não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque ele é antirregimental. Não lhe dou a parte. É antirregimental, não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura não, senhor, está aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Você ouviu aí um bate-boca histórico entre o Paulo Maluf, que era o candidato do PDS à presidência, e o Leonel Brizola, que era o candidato do PDT. Nenhum dos dois foi para o segundo turno disputado entre o Collor e o Lula. Aquele ano foi marcado pela edição do debate que foi feita pela TV Globo às vésperas da eleição. A emissora levou ao ar um resumo de 6 minutos que destacava os bons momentos do Collor e os maus momentos do Lula. Em seguida, o apresentador Cid Moreira aparecia na tela perguntando: quem venceu o debate?
E aí a TV mostrou o resultado de uma pesquisa Vox Populi em que a maioria dos entrevistados dizia que o Collor estava muito mais bem preparado para ser presidente. O Collor foi eleito, caiu no impeachment e aí o Brasil entrou num recesso de debates presidenciais. Em 1994, o então candidato do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, foi apenas a um debate no primeiro turno daquela disputa. Como não teve segundo turno, ficou naquilo mesmo. Em 1998, quando o FHC foi tentar a reeleição, ele não participou de nenhum debate. Como venceu de novo no primeiro turno, não teve nada naquele ano. O Lula participou de debates no primeiro e no segundo turno de 2002, quando venceu pela primeira vez as eleições presidenciais. Em 2002, aliás, a Globo criou aquele estilo de debate arena no segundo turno, com os dois candidatos falando entre si e falando com o público, enquanto eles andavam ali pelo cenário da TV. Já em 2006, o Lula não foi a nenhum debate no primeiro turno. No segundo, protagonizou um encontro acalorado com o então candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin. Foi na TV Bandeirantes. O Alckmin foi pra cima do Lula usando os escândalos de corrupção do primeiro mandato do petista. Escândalos que se acumularam nos anos posteriores e sobre os quais o Lula certamente terá de responder se for a debates agora, em 2022. O Alckmin tá agora do lado do petista como vice, estão aí aliados. Mas naquele debate, lá em 2006, teve muita troca de acusação, muita tensão no ar. O Lula levou a reeleição e depois disso o Brasil voltou a ter mais debates. A Dilma Rousseff, candidata do Lula, precisava ficar conhecida do público, então foi aos encontros de 2010. Na reeleição, em 2014, também debateu no primeiro e no segundo turno. O déficit de debates voltaria, portanto, só em 2018. Agora, nas eleições de 2022, a gente está de novo diante dessa indefinição. Quem está lá atrás nas pesquisas reclama, porque afinal, os debates são um momento de exposição para além do horário eleitoral de rádio e TV. O Ciro Gomes, pré-candidato do PDT e terceiro lugar nas pesquisas, mas muito atrás do Lula e do Bolsonaro, diz que os líderes querem que o eleitor vote no escuro. Os cientistas políticos com quem a gente costuma conversar dizem que os debates são um momento de afirmação dos candidatos, um momento em que eles estão sem a proteção do marketing político. E mesmo com tantas regras que engessam os debates atuais, sempre é possível captar algo a mais ali nesses encontros. Os debates também são grandes momentos de pequenos candidatos. Momentos em que nomes folclóricos ganham espaço, dizem barbaridades e amealham alguns votos de protesto. Os cientistas políticos costumam dizer que é um momento de reforçar convicções entre os eleitores, ou seja, o debate acaba reunindo material para consolidar e amadurecer o voto. E no século XXI a gente tem também as redes sociais. As audiências dos debates não costumam ser lá grande coisa. São encontros longos de até 3 horas, não raro levados ao ar tarde da noite. Mas aí a mágica vem no que é feito nas horas seguintes, naquele minutinho de edição para o TikTok, para o WhatsApp, para as outras redes também. E é aquela coisa, cada um edita como quer, dá a leitura que quiser. Vence quem tiver mais talento na internet. O presidente Jair Bolsonaro está cercado de mais uma crise, esta criada em torno do reajuste de servidores federais em ano eleitoral. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, vai ou não vai ter reajuste do funcionalismo este ano? Faltando um mês para o fim do prazo que o governo tem para conceder reajustes, que só podem ocorrer até 6 meses antes de terminar o mandato, nada está definido ainda. Bolsonaro vinha falando num aumento de 5% para todo o funcionalismo. O problema é que falta espaço no orçamento. O corte nos ministérios determinado por um decreto publicado ontem, terça-feira, de 8,2 bilhões de reais, vai servir para que o governo arque com o aumento de despesas obrigatórias, que subiram como reflexo da disparada inflacionária e por consequência da alta dos juros. Ainda falta dinheiro para o aumento dos contra-cheques. Agora o governo voltou a trabalhar com a proposta do Ministério da Economia de trocar os 5% a mais nas remunerações por um aumento no Vale Alimentação dos servidores do Executivo Federal, um vale que está sem reajuste há anos e defasado em relação aos outros poderes. Hoje ele é de R$ 460. A ideia do presidente é aumentar isso para R$ 600, R$ 700. Por meio do vale, o governo gastaria menos. Enquanto o reajuste beneficia aposentados e pensionistas também, o Vale Alimentação vai só para os servidores da ativa. A pasta do ministro Paulo Guedes também argumenta que sobre o Vale não incide imposto de renda e que o aumento por aí acaba beneficiando proporcionalmente os servidores de menor remuneração. E Isabela, como esse tema acabou virando uma crise para o Bolsonaro?
O governo fez promessas, criou expectativas e agora encontra dificuldade para voltar atrás. Quando conseguiu embutir na PEC dos precatórios, ainda em 2021, uma maneira de mudar a forma de cálculo do teto de gastos, liberando assim espaço no orçamento, Bolsonaro foi logo anunciando que viria o aumento de 5% para todo mundo. Esse valor já era contestado por diversas categorias, que, sem reajuste desde 2017 ou 2019, dependendo da carreira, dizem que 5% não serve nem para começar a corrigir a perda inflacionária desde então. Mas até esses 5% o governo começou a ver dificuldade para cumprir neste ano eleitoral, em meio a cobranças de outros setores também. O aumento para o funcionalismo, então, passou a depender de cortes nos ministérios. No final das contas, o que temos agora são categorias em greve, como os servidores do Banco Central, do Tesouro Nacional e da Controladoria Geral da União, e, ao mesmo tempo, ministérios reclamando da falta de verbas para áreas como educação, saúde e ciência. E não para por aí. Bolsonaro passou os últimos meses prometendo privilegiar os policiais federais e rodoviários federais e o pessoal do Departamento Penitenciário Nacional, que são setores que compõem a base eleitoral do presidente, né? Para ter uma noção, o Ministério da Justiça vinha discutindo planos de reestruturação dessas carreiras com aumentos de 20%, 40%. Só que, sem espaço orçamentário, Bolsonaro começou a voltar atrás. Na segunda, disse para os policiais rodoviários que a culpa pela promessa descumprida seria dos outros servidores. Enfim, tudo indefinido ainda. O que os policiais anunciam já é que podem se sentir traídos por Bolsonaro se não forem atendidos. Nas manifestações que tem feito, os sindicatos se dizem abandonados pelo presidente. O texto da Isabela você lê em nexojornal.com.br. O fim de semana passado foi de tensão em Jerusalém. Quem explica o que aconteceu por lá é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. 2 grupos ultranacionalistas de extrema-direita, um deles chamado La Família e o outro Le Hava, marcharam neste domingo pela principal via do bairro muçulmano de Jerusalém. Os israelenses desses grupos, homens jovens em sua maioria, saíram batendo em muçulmanos que encontravam pelo caminho. Até mesmo senhoras idosas foram agredidas. O grupo cantava músicas que diziam morte aos muçulmanos. A violência acabou com 60 pessoas feridas, das quais mais de 20 foram mandadas para hospitais. Pelo menos 50 manifestantes foram presos. Esse incidente aconteceu na chamada Marcha das Bandeiras. Essa data marca o dia em que o exército de Israel tomou para si Jerusalém Oriental em 1967. A cidade de Jerusalém ela é considerada sagrada pelas 3 principais religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os fundadores do Estado de Israel já sabiam lá em 1948 que Jerusalém era um barril de pólvora. Por isso, eles tomaram a decisão sensata de, na origem do Estado de Israel, adotar Tel Aviv como capital e não Jerusalém. Mas após a Guerra dos 6 Dias, contra egípcios, sírios e jordanianos, em 1967, as forças israelenses avançaram sobre territórios de seus vizinhos, expandindo as fronteiras que tinham sido desenhadas originalmente pelas Nações Unidas. A tomada de Jerusalém Oriental, em 1967, se converteu então num evento militar cercado de misticismo, como se fosse a realização de uma predestinação divina. Com isso ganharam força os grupos israelenses que insistem em misturar política e religião. Os 2 grupos envolvidos nos episódios de violência deste domingo jogam nesse time teocrático do ultranacionalismo. A ação violenta deles não é nenhuma novidade. A novidade deste ano foi a reação do governo de Israel. O ministro da Defesa, o Benny Gantz, disse que já passou da hora de esses grupos serem chamados pelo que eles são, grupos terroristas. Não há nenhuma garantia de que o governo de Israel vá de fato investir contra esses grupos extremistas porque eles são muito arraigados na vida social do país. Não são grupos subterrâneos ou secretos. Mas a declaração do Gantz foi forte e pode indicar que os ventos da mudança estão soprando para apagar o rastilho de pólvora que volta e meia se acende nessa região do Oriente Médio. Das dúvidas sobre a realização de debates eleitorais na disputa presidencial do Brasil em 2022, passando pela crise do governo ligada ao reajuste de servidores federais e fechando com as tensões em Jerusalém, durma com essa. Com
roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, a gente termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã a gente tá de volta. Até!